A paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu aqui mais uma vez, né? Sempre na presença de Deus a gente tem que buscar cada vez mais, né? Cada vez mais a gente tem que buscar, tem que orar, tem que acreditar nas palavras que vêm do Senhor, né? Vamos começar então orando, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estou, papai, mais uma vez, papai, diante a sua presença, papai, para pedir a sua misericórdia, pedir também, papai, que o Senhor venha me perdoar os meus erros, as minhas falhas, as minhas atitudes, o meu modo de agir e o meu modo de pensar. Senhor, venha perdoar, papai, para que eu possa levar a sua palavra, Senhor, e para que a cada um, papai, que assistir nesta grande manhã, nesse grande dia, papai, essa palavra que seja de esperança, que renove, papai, as suas forças, que clareie a sua mentalidade, papai. Abra, papai, os olhos espirituais dessas pessoas, para que elas possam viver, papai, a verdadeira vida com Cristo, papai. Oh, papai, tem misericórdia das almas, papai. Venha perdoar, papai, a cada um, papai, que for entrar nesse vídeo para assistir, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, né? Então vamos para a palavra já de Deus, que está localizado em Romanos capítulo 6. Do 1 a seguir, não vou falar o número, porque a qualquer momento eu posso estar encerrando, né? Então tá dizendo assim: a graça não. Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu só ver um negócio aqui que é ruim de falar assim alguma coisa para. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então tá dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. E sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e a fim que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não é mais domínio sobre ele, porque quanto a ter morrido... Lohane, não deixa o Heitor sozinho lá fora. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em uma concupiscência, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus
como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecamos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, e do pecado para a morte, ou a obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste do coração a forma da doutrina, e que fostes entregues e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo com o homem, falo franqueza de vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para que servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erreis, servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque a fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa, falou tudo essa última estrofe, né, da palavra de Deus. Esse último versículo falou totalmente o resumo de todinho o versículo que eu li para vocês, o capítulo que eu li. Então, o último versículo falou tudo, resumiu tudo em um versículo só, que se diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então, é palavra maravilhosa. Então, a palavra diz o quê? Que se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para a sua vida, batizar, né? Ser batizados em nome de Jesus Cristo nas águas, o que acontece? Jesus Cristo limpa ali, né, a sua vida, através daquelas águas, é perdoado todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez na tua vida é perdoado, né? Então, por isso que é bom a gente estar lendo a palavra de Deus, porque às vezes as igrejas têm um outro tipo de doutrina, mas quando a gente abre a palavra sagrada, a gente também passa a compreender o que é que significa o batismo na água, aonde Jesus Cristo perdoa todos os seus pecados, e dali, quando você sai daquelas águas, você já tem uma nova vida. Então você vai começar a caminhar, vai começar a seguir a Cristo Jesus com as vestes limpas, né? Então, ao decorrer do tempo, o que a gente tem que fazer? Vigiar e continuar na posição que Deus quer, para as nossas vestes não ser manchadas pelo mundo do pecado, né? Por quê? Porque nós vivemos realmente no mundo de dor, no mundo do pecado, mas por nós sermos batizados e aceitados, né, a Jesus Cristo, ou reconciliados e voltados para o caminho de Deus, a gente não mais faz o pecado, a gente permanece dentro da palavra de Deus, né? Porque nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Então, essa graça, esse Espírito Santo que permanece dentro de nós, faz com que a gente não venha a pecar, né? Então, ele segura a nós ali para que a gente não venha a pecar. Às vezes você está indo para o seu serviço, logo ali tem alguém ali que pode chamar a tua atenção, né? Então o Espírito Santo já
olha, já vê, né, o que é que vai acontecer lá na frente, ele já te avisa lá atrás para o quê? Para que você não venha a pecar contra Deus, né? Então você não venha a pecar e perder a sua vida, né? Perder a sua vida com Deus, né? Então aqui tá dizendo assim, de sorte que fomos ou, peraí, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E se de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque somos plantados juntamente com a semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, né? Então, ali a gente morre para o mundo do pecado e vive para Deus. Então, a partir de o viver para Deus, é o que? Você estar dentro da presença de Deus para Ele te ensinar a viver a verdadeira vida com Ele. Por quê? Porque as pessoas que estão no mundo do pecado, o que é? É só vícios, é só coisas ruins, né, que eles recebem. Mas a pessoa que está dentro da palavra de Deus, fazendo aquilo que o Deus se agrada, então são vitórias em cima de vitórias, né? Então, Deus nunca deixa você triste, ele sempre dá um jeitinho de fazer com que você fique feliz, né? Agora, no mundo do pecado, não. Você começa a pecar, você faz isso, faz aquilo, ou você vai preso, ou você morre muitas vezes, ou dá briga, ou você fica acamado, ou você fica ali de cadeira de roda, né? Então, o mundo só oferece dor. Então, por isso que eu sempre falo, corra para Cristo enquanto dá tempo, porque quando o Espírito Santo não estiver mais na terra, não há o que fazer mais. Vai ter igreja, vai ter pregador, mas para nada irá adiantar, né? Então, aqui está dizendo ainda assim, eu vou dar uma resumida na palavra de Deus, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então, a partir do momento que você estiver dentro da presença de Deus, é só o dia que Deus quiser que você vai chegar à morte, né? Porque você não vai morrer por doença, você não vai morrer por acidentes, essas coisas assim. Por quê? Porque Deus estará ali te guardando, né? Quando você entra ali na presença de Deus, então os anjos do Senhor começam a cuidar da sua vida, cuidar ali da sua vida, não deixando que nada nem ninguém venha tocar a sua vida, né? Então aqui está dizendo, pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, para quanto a viver e vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Deus, para Deus, em Cristo Jesus, né? Então, considerai o pecado morto, considerai o seu passado morto, e hoje você vive para Deus. Hoje você tem uma nova oportunidade, é hoje que o Deus pode transformar a sua vida, é hoje que ele pode mudar, né, o seu caminho, o caminho que estava torto, Deus pode endireitar, né, a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não reine, portanto, no pecado o vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes a concupiscência, nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado, né? Então você tem que seguir o que? Os mandamentos, porque os mandamentos de Deus, né? Ele corrige nós o pecado, ele nos leva ao caminho de paz, um caminho de amor, o caminho que leva à salvação. Então, essa parte sobre os membros ao pecado, né? É melhor você olhar lá nos mandamentos de Deus. Se você não fazer, né, tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, pode ter certeza que Deus entrará com uma boa recompensa para você nessa grande manhã, em nome de Jesus Cristo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Então, se você tiver
ali fazendo o que é certo, né? Deus ali te esconde debaixo da graça e nem o inimigo, nem o diabo, nem pessoas, né? Pode chegar a te tocar. Deus te livra de todas as horas, até as pessoas que às vezes junta ali os grupinhos, né, para falar mal de você. Deus sempre usa alguém para pegar e te defender daquelas situações, né, a qual muitas vezes você não está presente, né? Então Deus, quando você está fazendo a obra de Deus, então Deus coloca pessoas ali para te defender, porque você não tá, você está na obra, né? Então Deus coloca também alguém para te defender, para que você não venha ser envergonhados pelas mãos do inimigo, né? Porque o inimigo veio realmente para matar, roubar e destruir. Então é isso que ele quer fazer com as nossas vidas, porque ele não consegue mais seguir, ele não tem mais a oportunidade de seguir a Deus, né? Então ele quer o quê? Quer destruir as pessoas que estão fazendo a obra do Senhor Jesus, né? É o que ele mais quer fazer, é os levantes, né? Ele dá um jeito de levantar calúnia, inventar fofoca, para que o servo de Deus venha interromper, ser interrompido pela obra do Senhor. Mas graças a Deus que nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo e nada irá acontecer, a não ser mais abençoado nós seremos na presença de Deus, né? Aquela pessoa que pensa em amaldiçoar a nossa vida, saiba de algo, que você está abençoando a nossa vida, porque inverte, né? Você lança a maldição daí para cá. Quando chega em mim, se torna em bênção, né? É as bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes ao coração de forma de doutrina que fostes entregues, e a libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, né? Então, a gente confia em Deus, a gente sabe da justiça de Deus, nós sabemos que a mão de Deus é pesada também, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar temendo, né, a voz do Espírito Santo e sempre na posição para então sermos usados por Deus ali para entregar a palavra, porque nós mesmos não podemos fazer nada, né? Então, se eu abrir aqui a Bíblia Sagrada e não tiver, né, escutado a voz do Espírito Santo, para nada vai servir eu falar a palavra de Deus. Ela não vai ter ensinamento, ela não vai ter foco, ela não vai ter esperança sobre a pessoa, né? Então, para nada vai servir, vai ser como uma fé sem obras, né? Então, mas a partir do momento que nós dobramos o joelho, pedimos a palavra para o Senhor, né? Ele nos ensina e nós passa a passar essa palavra para outra pessoa, e pode ter certeza que quando chega aos ouvidos dessa pessoa, o que renova a esperança, clareia a mentalidade, né? E muda a rota, o caminho. Essa palavra, ela muda, ela modifica o seu caminho. Às vezes você está indo por um caminho tudo torto, tudo errado, mas a partir do momento que você escuta a palavra de Deus, você já não vai ter mais aquele conhecimento que você tinha. Deus vai mostrar outros tipos de caminho para você percorrer, e pode ter certeza que se você seguir esse caminho abençoado que Deus tem te mostrado toda noite, às vezes até em sonho, né? Às vezes você acha que é pesadelo, você tá indo para outro caminho, mas às vezes não é, não. Às vezes é Deus te mostrando, mas para isso, para você saber se é Deus ou não, você tem que dobrar o seu joelho e orar para Deus e pedir a confirmação, e Deus estará confirmando para a sua vida, né? Tudo aquilo que você acha, como é que é, você não tem certeza como que é as coisas, você dobrar teu joelho ali e pedir, né? O conhecimento de Deus, pode ter certeza que Ele trará a resposta e mostrará diretamente que caminho que você deve percorrer, né? Aqui está dizendo assim: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, Deus, né? Deus corrige aquele que Ele ama, Deus ensina o caminho, que caminho a gente deve percorrer, né? Então, depois do batismo,
que Deus fala para você? Mas agora você está libertado de todos os seus pecados, né? Agora você é feito servo de Deus e tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E porque o salário é a morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por que fala gratuito, dom gratuito? Por quê? Porque nós oramos, nós buscamos, nós louvamos a Deus, nós seguimos o caminho que Deus quer em gratificação. Ele nos dá as bênçãos, nos dá as prosperidade espiritual e muitas vezes material, né? E também nos dá a vida eterna, que é o essencial. Eu falo assim, eu busco muito pela vida eterna, né? Mas se a gente cuidar da nossa vida, perdê-la-á. Então, por que não abençoar o próximo? Por que não ajudar o próximo? Por que não dobrar o seu joelho e orar pela família do seu irmão, pela família ali da sua vizinha, né? Vamos orar, porque um dia a gente vai chegar lá, né? Um dia vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Então, aqui o salário do pecado é a morte. Se você permanecer nas trevas, você vai encontrar a morte e ainda vai perder a sua salvação, vai ir para o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra maravilhosa nessa grande manhã. Então vamos dar um término agora, né? Vamos orar e eu vou estar encerrando, né? Mais um dia, mais uma palavra abençoada que Deus tem nos concedido. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estou, papai, para agradecer pela rica oportunidade que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, papai, por mais um dia, papai, mais um dia com teu conhecimento, mais um dia com as suas explicações, mais um dia com a sua palavra, mais um dia, papai, abençoado pelo seu poder e pela sua graça. Senhor, venha abençoar cada um, papai, que for assistir esse vídeo, ou papai, nem que seja de noite, que seja de dia ou de tarde. Senhor Jesus, venha abençoar cada casa, venha proteger cada vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Lembrando que você tem que tomar a sua decisão enquanto há tempo. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo.